escolhido por Jesus. Pedro e os seus discípulos presenciaram os milagres que Jesus fez. Pedro foi um dos discípulos que mais viu Jesus fazer milagre. Pedro foi um discípulo que mais viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 4, versículo 23 e o 24. Olha o que a Bíblia diz. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, aleluia, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Pedro presenciou Jesus curar muitos paralíticos. Pedro presenciou Jesus libertar muitos, aleluia, oprimidos. Pedro foi um discípulo que viu Jesus fazer muitos sinais. Pedro acompanhou o ministério de Jesus que durou 3 anos, não é isso? Aleluia! Pedro foi um discípulo que teve a oportunidade de andar com Jesus carnalmente. Jesus em carne, aleluia! O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Pedro, todos os dias que andava com Jesus, ele via Jesus fazer milagre. Pedro, todos os dias em que estava ao lado de Jesus, ele via Jesus fazer coisas sobrenaturais. Pedro também ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Pedro teve o privilégio de ser ensinado não por Gamaliel, de ser ensinado não pelos melhores rabinos da história. Pedro teve o privilégio de ser ensinado não por Nicodemos, aleluia, mas Pedro teve o privilégio de ser ensinado pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor Jesus. Um dos primeiros sermões da montanha, um dos primeiros ensinamentos que Jesus vai dar à multidão, que Jesus vai dar aos seus discípulos, foi o sermão da montanha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ver isso. Aleluia, Deus seja louvado. Pedro ouviu muitos ensinamentos de Jesus. Aleluia, vamos ver em Mateus capítulo 5, olha o que a Bíblia diz. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem se aproximou dele? Quem se aproximou dele? Um desses discípulos era Pedro. Veja no versículo 2. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, Jesus ensinava aos seus discípulos. Jesus ensinava à multidão. E Pedro foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja na Bíblia que um dos primeiros sermões, um dos primeiros ensinamentos que Jesus vai dar à multidão, que Jesus vai dar aos seus discípulos, foi o sermão da montanha, que ainda dá continuação até o capítulo 6, o 7. Mas Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos acerca do arrependimento. Ele vai ensinar acerca do amor. Jesus vai ensinar aos seus discípulos acerca da porta estreita e a porta larga. Jesus vai ensinar aos seus discípulos, aleluia, acerca da salvação, acerca
do propósito principal dele ter vindo ao mundo. Jesus vai ensinar aos seus discípulos em parábola. Jesus, então, ele vai capacitar, ensinar os seus discípulos, aleluia, dentro, aleluia, do conhecimento bíblico. Ele vai ensinar a lei aos seus discípulos. Ele vai ensinar acerca do mundo espiritual. Ele vai ensinar, capacitar os seus discípulos, aleluia, acerca do reino do céu, acerca, louvado seja Deus, do propósito de Deus para a humanidade. Então você vai ver que Pedro foi ensinado por Jesus, aleluia. Pedro e os seus discípulos foram ensinados por Jesus. E o que é discípulo? A palavra discípulo significa que segue o ensinamento de Cristo. Discípulo é aquele que segue a Cristo. Discípulo é aquele que é cristão. Discípulo é aquele que segue as ordenanças dadas por Jesus. Discípulo é aquele, aleluia, que segue a doutrina bíblica. Discípulo é aquele que segue o caminho de Cristo. Então, veja bem, Pedro, então, ele foi chamado por Jesus, escolhido por Jesus. Pedro presenciou, ele viu, ele testemunhou acerca dos milagres que Jesus fez. Jesus curou, Jesus operou muitos milagres. Pedro foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa também que eu vejo aqui na Bíblia, que Pedro recebeu poder e autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer a obra de missões. Veja em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, que a Bíblia diz que Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder e autoridade, aleluia, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Jesus vai ordenar que os seus discípulos pregassem o evangelho. Jesus vai ensinar como fazer a obra de Deus com verdade, com sinceridade. Na missão dos 12 discípulos, Jesus vai ensinar que eles não deveriam levar nada pelo caminho. Jesus vai ensinar que o poder e a autoridade que o Pai concedeu aos seus discípulos, aleluia, eles deveriam transmitir isso de graça, porque de graça recebeste e de graça dá. Jesus vai ensinar que eles não poderiam vender o evangelho, que eles não poderiam vender a cura, que eles não poderiam vender, aleluia, os dons que estava sendo dado para eles, com o único propósito de ganhar almas para o reino. Os discípulos, então, eles vão receber ensinamento, como fazer a obra, como anunciar o evangelho. Jesus vai ensinar, se eles fossem numa cidade e não fosse bem recebido, que eles deveriam sacudir a poeira do pé e se retirar daquela cidade. Então o discípulo chamado Pedro, ele recebeu este poder, ele recebeu esta autoridade, assim como os 12, no versículo, aleluia, de Marcos, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, você vai ver que a Bíblia diz que eles fizeram sinais, aleluia, Deus fazia sinais e prodígio na vida dos discípulos. Eles curaram, expulsaram o demônio, fizeram sinais, aleluia, para a glória de Deus. Então você veja, olha Pedro. Quem foi Pedro? Foi um homem escolhido por Jesus. Quem foi Pedro? Foi um dos primeiros discípulos ser chamado por Jesus. Quem foi Pedro? Aluno de Jesus. Jesus ensinou a ele acerca do reino de Deus. Jesus ensinou Pedro, aleluia, instruiu Pedro, capacitou Pedro. Quem foi Pedro? Ele foi testemunho que Jesus curou muitos enfermos e libertou muitos oprimidos. Quem foi Pedro? Um discípulo que recebeu o poder e a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra,
para evangelizar, para expulsar demônio e também curar os enfermos. Quem foi Pedro? Um seguidor de Cristo, que seguia Cristo, que andava lado a lado com Jesus. Pedro foi aquele discípulo, aleluia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a Bíblia diz que eles estavam dentro de um barco, e a Bíblia diz que o mar agitou de tal maneira que houve uma grande tempestade no mar. Os seus discípulos pensaram que ia morrer. Jesus não estava no barco. A primeira vez que eles enfrentaram uma tempestade, Jesus estava no barco, aleluia. Mas a segunda vez, Jesus não estava no barco, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus foi andando sobre o mar. Como assim, pastor? Ele não foi de barco, ele não foi de jet ski, ele não foi com uma canoa. Jesus foi andando sobre as águas. Cada passo que Jesus dava, eu imagino que o mar se transformou num tapete. Eu imagino que as ondas do mar, aleluia, formaram notas musicais, e as ondas louvavam a Jesus, aleluia. Quem sabe? Porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. Então, na minha mente, aleluia, eu creio que o mar, aleluia, cantava glória a Jesus, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. E vinha as ondas dizendo Jesus, Jesus. E Jesus andando sobre as ondas do mar, sobre as águas. E quando ele se aproxima do barco, aleluia, os discípulos de Jesus pensou que ele era um fantasma. Gritaram com medo dizendo: é um fantasma. Se assustaram, aleluia. Jesus falou: não temas, sou eu, o primeiro discípulo que se atreviu, aleluia, a dizer: se és tu mesmo, manda eu ir sobre as águas também, porque sou pescador, eu pesco há muitos anos. Eu nunca vi na história da humanidade um homem andar sobre as águas como você está andando. Mas veja que Pedro já andava com Jesus, veja que Pedro já tinha recebido ensinamento de Jesus, veja que Pedro já tinha recebido o poder de Jesus. Pedro já tinha feito até milagre, expulsado o demônio, curado os enfermos, porque Jesus vai andar sobre o mar. Pedro já tinha visto Jesus acalmar a tempestade, mas Pedro agora, ele vai fazer prova, porém vai duvidar, aleluia. Se és tu, manda eu contigo sobre as águas. Ou seja, Pedro andava com Jesus, Pedro ouvia o ensinamento de Jesus, Pedro via Jesus fazer milagre, mas Pedro ainda não conhecia Jesus de verdade. Pedro ainda não tinha uma intimidade profunda com Cristo. Pedro ainda duvidava do poder de Jesus. É interessante então que Jesus vai dizer: Pedro, venha sobre as águas. Pedro coloca os pés sobre as águas e ele começa a andar em direção a Jesus. Houve um momento que Pedro estava indo bem sobre as águas, mas ele vai parar de olhar para Cristo e vai olhar para o vento. E o que vai acontecer? Pedro vai afundar e ele vai gritar: salva-me, Senhor. Jesus vai estender as mãos e vai socorrer Pedro naquele momento. E Jesus vai dizer: por que duvidaste, homem de pequena fé? Você veja então que Pedro já andava com Cristo, já tinha visto Jesus fazer maravilhas, mas mesmo assim Pedro ainda não tinha uma intimidade profunda, não tinha uma fé sobrenatural, uma fé inabalável. Pedro ainda duvidava, aleluia, do poder de Cristo. Então Pedro é aquele discípulo que andou sobre as águas. Pedro também, aleluia, ele afirmou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro foi aquele discípulo que quando Jesus chamou os seus 12, ele disse assim: Edson, o que diz os homens ser o Filho do Homem? Aí alguns discípulos disseram: muitos estão dizendo que você é João Batista. Eu ouvi pessoas falando que você é o profeta Elias. Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai perguntar assim: e vocês? O que diz quem eu sou? Pedro vai ser o discípulo que vai dizer: tu és o Cristo,
o Filho de Deus. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: não foste a carne que revelaste, mas sim o nosso Pai que está no céu. Pedro vai afirmar na revelação de Deus que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. Este mesmo Pedro, aleluia, que recebeu a revelação de Deus, afirmando que Jesus era o Cristo, é o mesmo Pedro que agora vai ser repreendido por Jesus, aleluia. Pedro vai ser repreendido por Jesus. Depois disso, primeiro Pedro vai acertar a revelação, oh glória, porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai do céu que revelou. Depois Jesus vai dizer que ele ia ser entregue, louvado seja Deus, nas mãos dos homens, aleluia, para ser, louvado seja Deus, morto. E Pedro vai dizer: isso nunca vai te acontecer. Veja na Bíblia, em Mateus capítulo 16, no versículo 2, aleluia, que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Pedro, Jesus Cristo agora pela sua própria vontade: Senhor, tem compaixão de ti, aleluia, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Sabe o que Jesus vai dizer? Para trás de mim, Satanás. Aleluia, Jesus vai repreender Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Mateus 16, versículo 23, Jesus vai repreender Pedro, vai repreender, aleluia, Satanás que estava falando na boca de Pedro. Veja que mesmo Pedro andando com Jesus, mesmo Pedro depois de ter recebido o poder de Deus, aleluia, mesmo Pedro ter acertado a revelação dizendo que Jesus era o Messias, tu veja que Satanás aí entrou em Pedro, aleluia, para usar Pedro. Que isso, pastor? O diabo usa crente? Usa, e é o que ele mais usa, aleluia. Jesus está repreendendo Satanás na vida de Pedro. Que isso? Eu quero ver na Bíblia, leia o versículo aí, Mateus capítulo 16, versículo 23, aleluia. Ele, porém, voltando-se, diz a Pedro: para trás de mim, Satanás. Aleluia. Pastor, o diabo usa crente? Usa. Ele usa pastor? Usa. Ele usa pregador? Usa. Ele usa cantor? Usa. Ele usa pessoas que foi batizado com o Espírito Santo? Usa. Ele usa pessoas que estão há anos na igreja? Usa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, no versículo 27, Paulo disse: não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Se der brecha, o diabo usa. Se der brecha, o diabo entra. Ele não quer saber se você tem anos de igreja. Ele não quer saber se você prega bonito. Ele não quer saber se você fala em língua estranha. Ele não quer saber se você anda com coque ou com a saia até o pé. Ele não quer saber se você jejua, se você ora. Pedro era discípulo de Jesus, e Jesus vai dizer: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. Você vigia na terra. Se der brecha, Satanás usa. E como que ele usa? Ele usa o crente para contender. Ele usa o crente para mentir. Usa o crente para adulterar. Usa o crente para andar na lascívia, no pecado, na idolatria, nas coisas mundanas. Ele usa. Se tu não vigiar, quem vai te usar é o diabo. Pedro é aquele discípulo também. Você vê que Pedro aparece muito. Ele é o discípulo que Jesus escolheu. Ele é o discípulo que recebeu o ensinamento de Jesus. Pedro é o discípulo que viu Jesus fazer milagre. Pedro é o discípulo que andou sobre as águas. Pedro é o discípulo que Deus usou também para expulsar demônio e curar enfermo. Pedro é o discípulo que revelou que Jesus era o Messias. Pedro é o discípulo que Jesus repreendeu Satanás na vida dele. E Pedro é o discípulo que vai questionar Jesus acerca do perdão. Você veja que Pedro era um discípulo sanguíneo, como diz a linguagem lá que identifica as pessoas. Ele era meio fervoroso, ele era meio sanguíneo, né? Como diz, a personalidade dele era meio sanguínea, ele era meio alterado. Ele era aquele discípulo que questionava tudo. E aí
Agora ele vai questionar, como é que é esse negócio de perdoar? O camarada fica pecando contra mim e depois que inventaram esse negócio aí, perdão, irmão, ele foi falar, Jesus, esse negócio não está muito certo, não. Esse irmão aí está me tirando da bênção, ele fica aí, ó, me tirando da paz, me tirando minha graça. Quantas vezes eu tenho que perdoar este homem? Mateus, aleluia, capítulo 18, versículo do 21 ao 22. Olha o que a Bíblia diz, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Calma. Jesus vai dizer até 7. Primeiro ele fala até 7. Eu imagino Pedro coçando a orelha assim, 7. Aí Jesus, não, melhor dizendo, 70 vezes 7. Aí Pedro, quê? 70 vezes 7. Imagina o Pedro olhando para João, para Tiago, para os outros discípulos. Para entrar no céu não é fácil não. Eu vou ter que perdoar 70 vezes 7. Oh, glória. Mas foi ele que perguntou para Jesus. Ele que questionou. Então você veja quem é Pedro na Bíblia Sagrada. Ele é o discípulo que ele perguntava. Ele é o discípulo que falhou muitas vezes. Errou muitas vezes. O inimigo usou ele. Pedro foi o discípulo. Sabe quem foi Pedro? Olha que já era crente, hein? Diga amém. Era crente. Eu falei o quê? Diga comigo. Andava com Jesus. Expulsou demônio. Curou enfermo. Andou sobre as águas. Revelou que Jesus era o Messias. Recebeu o poder e autoridade. Questionou quantas vezes tinha que perdoar. Aí quando Jesus olha para mim, olha quem é Pedro. Olha aqui para mim todo mundo. Jesus estava lá no monte do Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensa. Era um monte que tinha muita oliveira, azeite. Então chama lugar de prensa. Jesus estava lá orando com os discípulos. Estava todo mundo orando, aí Jesus vai revelar assim, chegou a minha hora. Eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos vossos feitores. Eles vão me prender e vão me matar. Pedro já meteu a mão na espada. O quê? Ué, mas cadê o crentão? Aqui não. Se entrar, meu irmão, vai cair. Aí quando vê o soldado prender Jesus, ele já cortou a orelha do soldado. Já começou com a espada. Aqui não. Mas Jesus, como aí? Tu não é crente não, rapaz? Olha o Pedro aí, ó. Era discípulo, sim ou não? Era discípulo, expulsava demônio, recebeu os ensinamentos de Jesus, andou sobre as águas, ele viu a multiplicação do peixe e do pão, ele viu Jesus acalmar a tempestade, ele recebeu poder e autoridade, andava lado a lado com Jesus. Na hora que o negócio estreitou, meu irmão, ele não foi orar não, ele meteu foi a mão na espada. Já arrancou a orelha do soldado. Tem muito Pedro aí que está andando até armado aí, irmão. Tem uns Pedro aí que é uma benção. Enquanto tu não pisa no pé dele, é uma benção. Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor. Tem umas irmãs aí, Pedra. Que é uma benção. Enquanto tu não pisa no calo dela, ô glória. Paz, varão. Paz, varoa. Paz, varão. Meu irmão pisou no calo dele, você vai ver o Pedro manifestando nele. Quer lutar UFC, quer dar tiro de pistola, quer ameaçar os outros. Aí Jesus vai ensinar algo aqui agora interessante. Pedro, guarda a sua espada, porque com ferro que você ferir, tu serás ferido. Pedro era o único discípulo que eu não queria bater na cara dele. Ele não ia dar a direita não, ele ia te dar uma espadada. Pedro, guarda a tua espada, porque com ferro que tu ferir serás ferido. Isso foi escrito, irmão,
Isso foi dito o quê? 2000 anos atrás. E é verdade. No mundo que nós vivemos, quem mata também é ferido. Quem sabe disso? Essa profecia saiu da boca de Jesus. Com ferro que você ferir, tu serás ferido. Se você planta o mal, você planta a violência, tu vai colher isso. Então Jesus vai falar para Pedro guardar a espada dele, não lutar com a espada carnal. Ele cortou a orelha do soldado, Jesus vai pegar a orelha do soldado e vai colocar no lugar. Jesus não vai nem dar ponto, nem fazer cirurgia, porque as mãos dele é milagrosa. Aonde Jesus coloca a mão, até morto ressuscita, meu irmão. E se tiver alguém aqui sem orelha, que não está conseguindo ouvir a palavra de Deus, hoje Jesus vai te dar uma orelha nova, meu filho. Oh, maravilha. Aleluia. Tu vai escutar a palavra hoje. Então você veja que Pedro, aleluia, ele questionou acerca do perdão. Jesus falou, não, tu tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. E depois que acabar de perdoar tudo isso, faz as contas para mim, quem é bom na matemática. 70 vezes 7. Oi? 400 e depois que acabar, aí você perdoa novamente. Então Pedro foi aquele discípulo que cortou a orelha do soldado. Pedro também é aquele discípulo que Jesus vai lavar os pés dos discípulos em João capítulo 13. Ele vai ver Jesus lavar o pé dos discípulos e vai dizer, opa, esse negócio de lavar pé não é comigo não. O meu pé você não lava. Era um costume que havia no passado. Eles purificavam, lavavam os pés um do outro. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro olhou assim, lava tudo, o pé, a mão, a cabeça, o corpo. Pode lavar, Senhor. Diga glórias a Deus. Diga glória a Jesus. Agora Pedro é o discípulo que vai negar Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com o culto do arrependimento? Que as minhas mensagens, eu costumo pregar dentro do tema sobre arrependimento. Agora que você vai entender. Só foi uma introdução que eu estava falando sobre Pedro, quem é Pedro na Bíblia. Eu vim trazendo lá do início da convenção dele, que Pedro estava presente. Agora que eu vou começar a pregar, meus irmãos. Agora que o negócio vai ficar bom. Agora nós já conhecemos quem é Pedro, sim ou não? Você pode ver que a Bíblia vai falar mais de Pedro. Mas a Bíblia sempre vai apontar as dificuldades dele. Ele afundou nas águas. Jesus vai repreender ele. Jesus vai exortar ele. Ele é aquele discípulo que gostava muito de questionar. Ele é aquele discípulo meio desequilibrado. O soldado veio, já meteu a mão na espada, já cortou a orelha do soldado. Você veja que o processo de libertação na vida de Pedro não foi tão rápido. Mas mesmo assim Jesus teve paciência com Pedro. Mesmo assim Jesus tratou ele com amor. Mesmo assim Jesus exortou Pedro. Repreendeu Pedro. Repreendeu. A repreensão, a exortação vem de Deus. Hoje em dia, quando exorta alguém, fecha a cara, não vem no culto, vou sair dessa igreja, repreensão não vale mais. E eu aprendi uma coisa, enquanto Deus estiver me exortando, enquanto Deus estiver me repreendendo, é porque Ele me ama. Mas o dia que Deus te largar de mão, o dia que Deus não te repreender mais, é porque Ele te largou de mão como Saul. Lembra, ele repreendia Saul, Saul não queria ouvir. Ele repreendia Saul, Saul não queria obedecer. Aí Deus falou com Samuel, eu tenho rejeitado a Saul. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 69. Para mim terminar. Ou começar, melhor dizendo. Oh, glória.
Pedro nega Jesus. Olha quem foi Pedro. Quem conheceu o Pedro da Bíblia, levanta a mão. Mas agora que você vai conhecer o novo Pedro. Pedro errou. Nós estamos sujeitos a errar, irmão. Ou não? Mas é interessante que Pedro não abandonou Jesus. Jesus exortava ele, repreendia ele. Pedro, não é assim. Pedro, faça assim. Pedro, o diabo está pedindo, para fazer arruaça na tua vida. Tu vigia, hein? Agora olha o que vai acontecer com Pedro. Mateus 26, versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio. Aproximando-se dele, uma criança disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criatura ouviu e disse aos que estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram: Pedro, verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem Jesus. E imediatamente o galo cantou. O galo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disse: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Está escrito assim: saindo dali chorou. E saindo dali chorou. Meus irmãos, aleluia, baseado dentro desse versículo, agora eu começo a minha pregação. Oh, glória! Preste bem atenção. Jesus falou para os seus discípulos que um dos que aqui estão, aleluia, louvado seja Deus, que ele ia ser entregue na mão dos homens, que Jesus ia ser preso, e Pedro falou assim: eu morro por você, Jesus. Eu entrego a minha vida por ti. Se tiver que morrer por você, eu morro. Aí Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que no momento em que Jesus é preso, no momento em que Jesus está na cruz, sendo crucificado, ali estava uma multidão de pessoas. Ali estava Pedro no meio das pessoas. E algumas pessoas vão reconhecer Pedro. Reconheceram porque Pedro andava com Jesus. Pedro se vestia como Jesus, igual a Jesus. Pedro era amigo de Jesus, estava junto com Jesus. E vão dizer a primeira pessoa: tu é um deles. Pedro vai dizer: eu não conheço esse homem. A outra pessoa vai dizer: eu te vi andando com Jesus. Ele vai dizer: eu nunca vi este homem. E uma outra pessoa vai dizer: não, tu era um deles. E Pedro vai dizer: eu já falei, eu nunca vi esse homem, eu nunca andei com ele. E a Bíblia diz: e o galo cantou. O galo cantou. Veja na Bíblia que Pedro vai negar a Jesus no momento em que Jesus estava sendo crucificado, no momento em que Jesus estava morrendo. Pedro vai negar Jesus ao cantar do galo. Veja bem, Jesus falou assim, aleluia, que todo aquele que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, achá-lo-á. Aleluia, Pedro não estava disposto a morrer por Jesus ou ser preso por Jesus. Pedro até falou que ele morreria por Jesus, estaria com Jesus em todo momento. Mas no momento em que Jesus foi preso, no momento em que Jesus foi para a cruz, foi crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro vai negar a sua fé. Pedro vai negar o seu Salvador. Pedro vai ter medo dos homens. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 10: não temais os homens que matam o corpo, aleluia, mas temer a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Pedro vai negar a Jesus, aleluia, o galo vai cantar e Pedro vai negar a Jesus. Aqui que eu quero pregar: quantas pessoas estão negando Jesus no cantar do galo? Quantas pessoas que têm negado a sua fé? Quantas pessoas que têm negado a sua salvação? Que têm negado
os ensinamentos de Cristo ao cantar do galo. Muitos têm negado a Jesus quando o galo canta. Que isso, pastor? Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou. Agora Pedro vai se lembrar que Jesus vai dizer: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O galo vai cantar e tu vai me negar. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação aonde Pedro foi acusado a ser um cristão, aonde Pedro foi acusado a andar com Jesus, e ele sabia que ele poderia ser preso e crucificado também. O que Pedro vai fazer? Vai negar Jesus, vai negar sua fé. Nos dias que vivemos hoje, muitos crentes, muitos cristãos têm negado a sua fé ao cantar do galo. Como assim, pastor? Eu gostaria de dar um nome para o galo, aleluia, que tem feito muitos crentes negar Jesus. Quantos crentes estão negando a fé? Quantos crentes estão negando Jesus quando o galo chamado adultério canta? Que isso, pastor? O galo canta, adultério canta. O galo do adultério está cantando na vida de muitos casais. Casais, aleluia, que estão adulterando. Como assim adulterando, pastor? Adultério significa a relação sexual fora do seu casamento. Aleluia, traição. Aleluia, sendo o que? O adultério, para ser considerado adultério, não precisa somente o homem ir para a cama com uma outra mulher que não é dele. Jesus falou que o homem que olha para uma mulher, cobiça uma mulher com desejos impuros no seu coração, já cometeu adultério. Homens casados que frequentam sites pornográficos é adultério, porque o site pornográfico vai despertar o prazer sexual por outras mulheres. Olha o galo cantando. Homens e mulheres casados que andam vendo vídeos pornô no teu celular, o galo está cantando. Aleluia. Pessoas que estão negando a Cristo no cantar do galo. Aleluia. Homens casados que andam conversando com outras irmãs pelo celular e ainda, aleluia, colocam uma senha para a esposa não ver. O galo está cantando. Mulheres casadas que andam conversando com outros homens, olha o galo cantando. Jovens, aleluia, namoros cristãos, jovens que estão dentro da igreja, que ainda não são casados, mas está indo para o motel. Jovens que não são casados, que está indo dormir na casa do outro e tendo relações íntimas, relações sexual. Sabe qual é o nome desse galo? Fornicação. O galo da fornicação. Olha o galo cantando. Aleluia, o galo cantou para Pedro, ele negou Jesus, e o galo está cantando na vida de muita gente. Pessoas que não são casados, está na fornicação, está praticando sexo com o namorado, e chega na igreja, fala em língua estranha, chega na igreja, quer tocar teclado, quer tocar violão, quer cantar bonito, chega na igreja, quer tomar santa ceia. Tu está negando a fé, tu está negando a Cristo. A fornicação está negando a Cristo. Aleluia, o galo chamado mentira, aleluia, está negando a Cristo. Pedro negou Jesus, o galo cantou 3 vezes, ele negou a Cristo. Aleluia, o galo cantou, ele negou a Cristo. O galo da mentira, aleluia, tem muita gente negando a Jesus com a mentira. É o crente mentiroso, ele conta tanta mentira que ele acredita até na mentira dele. A mentira dele já virou piada. Ele mente para o marido, ele mente para a esposa, ele mente para o pastor, mente para o seu encarregado no trabalho, ele mente, o filho mente para o pai, mente para o outro irmão, mente para todo mundo. Crente mentiroso, tu está negando a Jesus, tu está negando a fé. Olha o galo cantando aí, o galo da mentira. O galo canta: mentira, crente fariseu, mentira, irmão,
irmão. Tu está negando Jesus. Tu está negando a fé. Olha o galo cantando. Mentira, irmã. Olha essa mentira aí que eu vi. O galo está cantando. Aleluia. O galo chamado fofoca. Ai, meu Deus. Eu vou falar. Aleluia. Pedro negou a fé. Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou. E Jesus falou: tu me negarás. Aleluia. No cantar do galo, tem um galo chamado fofoca dentro da igreja. É irmã ou irmão que vai para casa do outro fazer fofoca. Hoje não precisa nem mais, olha para mim, não precisa nem ir mais para casa. É pelo WhatsApp mesmo, falando mal do irmão, mal de sei de quem. Fala da minha vida, fala dos meus filhos, fala da minha mulher, fala do meu ministério. É o galo da fofoca. Tu tá negando a fé, tu tá negando a Cristo. Fala, coloca contenda, fermento dentro da igreja. É o galo da fofoca. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem muita gente negando a Jesus aí. O galo da carnalidade, o galo da lascívia. Mulheres que andam, aleluia, com vestimenta, com roupas indecentes, roupas sem vergonha, anda mostrando tudo, aleluia. O nome disso é lascívia. O desejo sexual já manifestado na sua falta de pudor, já manifestado na sua falta de se vestir. O linguajar, gestos, ações é chamado de lascívia. O galo está cantando, aleluia. O galo da vaidade. Pessoas que não têm coragem de abrir mão da vaidade para servir a Deus, que ama mais as luxúrias deste mundo, os prazeres desta vida, os prazeres da carne, que está mais preocupado com a vaidade do seu corpo, do seu coração, do que santificar a sua vida para Deus. É o galo cantando. Existe um galo que ele canta todo dia dentro das igrejas. Qual é o nome do galo, pastor? É o galo da desobediência. Aleluia. Tu está negando a fé, tu está negando a Cristo. Crente desobediente, crente rebelde, que não obedece a palavra, não obedece o seu pastor. Aleluia. Tem gente que fala assim ainda: meu pastor é Jesus. Se tu não obedece nem o homem que você está vendo, como que tu vai obedecer a Deus, hein? Aleluia. O galo da desobediência é crente rebelde. Aleluia. Deus fala, ele não está nem aí. Ele faz tudo ao contrário. Aleluia. Não obedece. Aleluia. Não obedece a Bíblia, não obedece a doutrina bíblica, não obedece às suas lideranças. Crente rebelde. Tem um outro galo, meu Deus do céu, aleluia, cantando na vida de muitas pessoas. Como assim, pastor? É o galo da falta de submissão. Mulheres casadas que não é submisso ao marido. Olha o galo cantando aí, ó. Quando você não obedece teu marido, quando você não é sujeito ao seu marido, quando você, oh glória, quando você não obedece o homem que Deus estabeleceu acima de você, quando você não respeita a autoridade do seu marido no lar, quando tu quer falar mais alto que o marido, quando você quer desmandar o que o marido manda. O que é isso? É o galo cantando. O galo da mulher rebelde, o galo da mulher que não submete o seu marido. E também, meus irmãos, para o marido agora, você sabia que lá em Efésios, aleluia, Paulo não manda as mulheres amar o marido. É interessante. Oh glória. Paulo não manda a mulher amar o marido. Não, ele manda o homem amar sua esposa. É interessante. Paulo vai dizer: vocês, varão, ama vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. O dever de amar a esposa é o marido. Aleluia. O homem tem que amar sua esposa. O homem tem que respeitar sua mulher. Tem que tratar ela com dignidade, com honra, com respeito, com fidelidade. Aleluia. Quando o homem não ama a sua esposa, quando o homem não cuida da sua esposa, tu está negando a fé, tu está negando a Cristo. Quando o homem não ensina os seus filhos o caminho que ele deve andar, quando o homem não ama os seus filhos, está negando a fé, está negando a fé. Paulo disse, aleluia, para o diácono, para o pastor, para o bispo, cuidar primeiro da sua casa, para depois cuidar da obra de Deus. Se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus filhos, aleluia, tu está negando a fé, tu está negando a fé. É o galo cantando.
Aplaude a Jesus. Tem muito galo cantando aí. Tem uns irmãos que falam que é crente e gosta de tomar vinho, gosta de tomar cerveja. Tem uns até que falam sem álcool, né? Não, aleluia, né? Não vem com essa não, meu irmão. Quem toma sem álcool é porque está com vontade, está com saudade de tomar com álcool. Aleluia. Crente bebedor, crente que bebe, enche a cara, fica bêbado, fica doidão. É o galo cantando, meu irmão. Cuidado com esse galo, hein? Aleluia, tem muita gente negando a Jesus aí. Tem muita gente negando a Jesus e o galo está cantando. E pessoas negando a sua fé. Crente viciado em videogame, viciado naquele joguinho de matar. Quando você joga, o galo canta. E quando o galo canta, tu está negando a fé. Aleluia. Crente que é viciado em filme de terror, filmes demoníacos, crente viciado em novela. Aleluia. Não tem televisão, mas está vendo o celular. Netflix, vê tudo quanto é porcaria. O galo está cantando. E tu tá negando a fé. O galo tá cantando e tu tá negando a fé. Tá negando a fé. Tá negando a fé. Gente que conhece a verdade e não pratica, tá negando a fé. Crente que não obedece a sã doutrina, está negando a fé. O galo está cantando. Pode fazer até escondidinho, até dentro de casa. Ninguém está vendo, mas o galo vai cantar uma hora. Gente da mão mirrada, ó. Galo canta, ele nunca abençoa a obra. Agora, hein? Ó, cadê o Glória? Pedro negou Jesus. Judas negou Jesus, sim ou não? Judas negou Jesus? Como? Estava falando da história de Pedro, eu vi irmãos sorrindo, irmãs sorrindo, todo mundo cantando. Agora parece que aquietou o clima. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Judas negou Jesus e Pedro também, sim ou não? Qual foi a diferença de Judas e Pedro? Judas teve remorso. Remorso é um sentimento de culpa. Só. Remorso não é arrependimento. Judas teve um remorso, um sentimento de culpa. E sabe o que Judas fez? Se enforcou. O que ele fez? Cometeu suicídio. E Pedro? Aqui está o segredo, ó, Mateus capítulo 26, versículo 75. E saindo dali chorou amargamente. Chorou. O remorso faz a pessoa chorar. Tem pessoas que choram lágrimas de crocodilo. Quem já ouviu falar essa frase? É a pessoa que chora, mas a gente vê que aquilo é falso. Aquilo ali é um emocionalismo que não gera mudança, que não gera arrependimento. Sabe por quê? Ela chora aqui, depois está fazendo tudo de novo. Ela chora aqui agora, mas depois o sentimento dela é de te matar, de ver a tua queda, te deseja o mal. Chora. Esse choro de remorso não gera mudança, não gera mudança. Agora Pedro vai chorar amargamente. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pedro se arrependeu de verdade. Aí você precisa entender
Como que Pedro se arrependeu? Pastor, como você sabe que Pedro se arrependeu? A mudança que houve na vida dele. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para salvar, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza que Pedro teve, o choro que Pedro teve, ele chorou amargamente, ele reconheceu que negou a fé, ele reconheceu que negou Jesus, que ele falhou, que ele errou. Ele vai chorar amargamente, um choro sincero. Ele vai se arrepender. O que é arrependimento? Mudança de comportamento, mudança de mente, convenção, mudança de atitude. E também uma das doutrinas do arrependimento, Edson, é sentir tristeza pelo pecado cometido. Pedro sentiu tristeza, Pedro chorou amargamente. E pastor, como afirmar que Pedro se arrependeu? Judas se suicidou, remorso. E Pedro mudou. Agora veja aqui, a conversão radical de Pedro vai acontecer depois desse fracasso. Porque Pedro agora, ele vai se converter de verdade. O arrependimento agora vai fazer um novo Pedro. Esse novo Pedro, sabe o que vai acontecer? Jesus vai se apresentar, ele vai dizer, Pedro, tu me ama? Aí Pedro vai lembrar, poxa, Jesus, quantas vezes Jesus vai perguntar para ver se ele ama? Quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Aí Jesus vai falar assim para Pedro, Pedro, tu me ama? Amo. Aí Jesus de novo, Pedro, tu me ama? Ele. Pela terceira vez, Pedro, tu me ama? Ele. Senhor, tu sabes. Olha, veja a transformação que o arrependimento vai causar na vida de Pedro. Aí Jesus já fala, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que vai acontecer depois disso? Um Pedro convertido. Você já não vai ver mais um Pedro negando a Jesus. Você não vai ver mais um Pedro, aleluia, duvidando, aleluia, do poder de Deus. Você não vai ver mais um Pedro metendo a mão na espada e arrancando a orelha de soldado. Agora você vai ver um Pedro, Atos, aleluia, no capítulo 3, cheio do Espírito Santo, porque o arrependimento vai fazer o crente ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 3, tu vai ver um Pedro agora pregando o evangelho e ganhando 3.000 almas para Jesus. Você vai ver um Pedro cheio do Espírito Santo, curando um coxo na porta do templo. Você vai ver um Pedro cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Tu vai ver um Pedro agora sendo preso por Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, que Pedro e João passaram uma noite na prisão porque curaram o coxo. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, que Pedro foi preso por pregar o Evangelho. Agora você vai ver, olha o que o arrependimento causa na vida de um homem. Pedro sentiu tristeza, chorou amargamente, mas agora Pedro vai se arrepender por ter negado a Jesus. Quem nunca aqui negou Jesus? Quando erramos, falhamos, negamos a Cristo, aleluia. Muitas das vezes eu já neguei Jesus, tu já negou Jesus, mas o que vai fazer a diferença é o nosso arrependimento, é sentir tristeza pelo pecado, é abandonar o pecado, é largar a imundícia, é largar os desejos carnais, aleluia. Louvado seja Deus. Talvez tu tenha negado a Cristo, mas eu quero dizer para os irmãos que ainda não é o seu fim. Não seja um Judas Iscariote, mas seja um Pedro arrependido. Chore amargamente, peça perdão a Deus, conserta a tua vida com Deus, que Deus quer te levantar como levantou Pedro. Deus encheu Pedro do Espírito Santo. Pedro foi tão cheio da glória de Deus que ele foi preso por amor a Cristo. Ele estava disposto a morrer por Cristo. E segundo o livro dos mártires, que não é a Bíblia, a história, os historiadores dizem que Pedro, na hora que foi ser crucificado, não é a Bíblia que diz, presta bem atenção, porque daqui a pouco vai ter os fariseus, está pregando heresia. Não, eu estou citando um livro que diz, aleluia, que diz assim, que no momento em que Pedro foi levado para ser morto, Pedro falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, eu peço que me crucifique de cabeça para baixo. Segundo a história diz isso, eu não sei se é verdade, se é mentira, disseram isso aí, mas eu quero dizer uma coisa, que os apóstolos
apóstolos morreram, muitos foram presos. E eu imagino pela Bíblia que Pedro também foi morto. Ele foi perseguido, ele foi preso. Aleluia. Agora a maneira que ele foi morto eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. Agora nós vimos um Pedro arrependido, um homem cheio do Espírito Santo. Se Pedro falhou, Pedro errou, mesmo andando com Jesus, Jesus teve paciência, Jesus deu oportunidade para ele se arrepender. Imagine você e eu, irmão, mesmo que você já falhou, mesmo que você já errou, o Senhor está te chamando ao arrependimento. Faça como Pedro, se arrependa, conserta a tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo, Deus quer te usar na terra. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida, diga amém. Pedro errou, falhou, mas Jesus sempre tendo paciência com ele. Às vezes eu, como seu pastor, posso não ter paciência com você, mas Jesus está tendo. Jesus acredita em você. Ah, pastor, eu falei, eu errei, eu caí. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Judas Iscariote preferiu a forca. E quantos irmãos têm se enforcado espiritualmente? Como assim? Se entregado aos desejos da carne. Voltado para o mundo. Voltado para as drogas, para a prostituição. Quando você, ai, meu Deus, é forte, é uma revelação, ó. Quem quer revelação? Os crentes vão para o culto querendo a revelação de profeta. Eu tenho uma revelação. Tenho. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a Cristo, batiza nas águas, toma a Santa Ceia, os irmãos podem se preparar ali para... Bota a mesa aqui na frente. Conhece a Cristo, batiza nas águas, toma a Santa Ceia, aí você volta a praticar todo o pecado que você fazia antes, você está se enforcando, amigo. Você está agindo como Judas. Depois que conheceu a verdade, depois de ter provado do Espírito Santo, você volta para a prostituição, volta para as drogas, para a bebida,